1 Samuel capítulo 1, nós podemos ler, olha, até o verso 8, e depois nós continuaremos mais para frente. Diz assim, acompanhe comigo a leitura. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Rofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Amém? Irmãos, comecemos daí. E aí imagino eu que certamente você já ouviu essa história, você lembra dela, do qual será o desfecho desse capítulo 1, em que Ana recebe sim o filho, mas não o filho. É dito que Deus lhe abre a madre, portanto ela tem Samuel e ela tem outros filhos, mas ela consagra Samuel ao Senhor, e depois nós vamos ler um pouquinho mais esse texto. Mas nós temos aqui várias lições, e só da leitura da Bíblia, a Bíblia é maravilhosa, né? Só da leitura certamente você já lembrou de algumas coisas, imagino eu, se você acompanhou a leitura. Como Ana era desprezada, como ela sofria, como Eucana, seu marido, ele era de certa forma injusto, tinha duas esposas, apesar de que naquela época isso era um tanto quanto normal, e tantas outras coisas que nós podemos lembrar, né? Ou a tristeza de Ana, do qual nós iremos ver aqui também, essa ideia de angústia e esperança que estava no coração dela, ou Deus trazendo esperança a ela. Mas eu quero lembrar algumas coisas, e eu começo com a seguinte, irmãos, é um pouco básico falar isso, mas é que cada coisa tem que estar devidamente no seu lugar. O que isso quer dizer? O ser humano possui várias dimensões, ou seja, nós somos não apenas pessoas que precisam trabalhar, por exemplo, nós somos pessoas que precisam de relacionamentos, mas não apenas isso, nós também precisamos de descanso, precisamos de lazer, tantas outras coisas dos quais estou chamando aqui de dimensões do ser humano. Até mesmo nos relacionamentos, eu citei aqui, você tem diferentes relacionamentos nos quais você é suprido por eles. Por exemplo, o relacionamento de pai e filho, tão necessário. Relacionamento entre amigos, a amizade é um relacionamento importante. E aí, entre outros, o de esposo para com a esposa. Cada coisa no seu lugar, tudo isso criado por Deus, para que a gente seja suprido em cada uma dessas coisas. E veja o detalhe aqui, isso não pode ser suprido por outra coisa. Não tem como dizer assim, olha, você não tem o que comer, mas fique feliz, você tem o que vestir. Que insensatez seria essa, né? Você não tem um emprego, mas fique feliz que você tem lazer. Isso não acalmaria o coração de alguém que está precisando de emprego. Eucana tentou acalmar Ana assim, percebe? Mas eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Olha o que Eucana falou, o seu marido. E a resposta para Eucana, que Ana não deu, ou pelo menos não está escrito aqui, a resposta seria: não, Eucana, talvez você seja um ótimo marido, quem sabe você seja um grande esposo, não sei, né? Mas certamente você não é melhor do que 10 filhos, porque o que um marido pode suprir na vida de uma esposa é ser marido, e não ser filho, não ser pai e outra coisa do tipo. Eucana não havia percebido isso, e às vezes nós não percebemos isso. Quer ver, irmãos, o exemplo? E aqui não digo de ninguém da igreja, espero eu, né? Algumas pessoas querem suprir tudo o que lhes falta com
dinheiro. E a pessoa diz assim: quando eu for rico ao extremo, eu não precisarei de mais nada. Percebe? Então, quando eu tiver tudo, logo estarei extremamente suprido. Outros tentam suprir com, quem sabe, com um esporte. E eu estou falando de coisas boas, né? Fora isso, um vício ou qualquer outra coisa do tipo. Não dá para suprir tudo aquilo que Deus nos colocou para viver com outras coisas. O Blaise Pascal, um filósofo cristão, diz que nós temos no coração um buraco que só pode ser preenchido por Deus. E olha que interessante, irmãos, aquilo que não dá para ser suprido por outros, como por exemplo Eucana, poderia ser um excelente marido, maravilhoso, mas Eucana não era nenhum filho para Ana e nunca poderia ser, obviamente. Aquilo que não dá para ser suprido por outros pode ser suprido por Deus. Deus pode suprir aquilo que nos falta. E como Ele pode suprir aquilo que nos falta? Deus pode suprir nos dando daquilo que nos falta, que é o que Ele fez com Ana. Lhe faltava um filho, e diz o texto bíblico, quem somos nós para contestar, que no caso de Ana, era Deus que lhe tinha cerrado a madre. É o que nós lemos aqui. O que é cerrado a madre? Deus tinha tornado Ana estéril, para os propósitos eternos e soberanos dele. Claro que isso não acontece com todos, mas Deus foi quem supriu Ana. Como que Ele supriu Ana? Dando-lhe filhos. E às vezes Ele supre fazendo isso, dando aquilo que a gente quer, ou que a gente necessita. Mas e quando nós temos aquilo que nos é necessário, ou melhor, não temos aquilo que nos é necessário? Bom, aí Deus pode suprir a falta daquilo que nos é necessário. Ele é o Senhor de extrema riqueza em todas as áreas, em todas as dimensões, para suprir aquilo que nos falta. É em Deus que nós podemos ter aquilo que nos é necessário, mas às vezes não temos. O que Ana fez, irmãos? Ana foi no altar do Senhor clamar a Ele. Ela sabia que Deus poderia suprir ela. E é claro que eu imagino que se houvesse um sistema aqui de ajuda, ela pegaria esse sistema ou usaria dele, um sistema de saúde, qualquer coisa do tipo, mas ainda assim ela foi para o Senhor. Irmãos, perguntar para você, daquilo que é necessário, não estou falando de superficialidades não, mas do que é necessário, o que lhe falta? Talvez falte, como a Ana, filhos, talvez falte algo familiar, quem sabe lhe falte saúde, coisa tão boa, necessária, lhe falte algo que você diz, não, isso realmente faz parte da vida humana, parece que eu estou necessitando, eu estou assim como uma pessoa que falta algo. Isso o Senhor pode suprir. Como que Ele pode suprir? Eu vejo de duas maneiras. Primeiro, dando isso. Deus deu filhos a Ana, Deus pode suprir dando, no tempo dele, no momento dele, mas Deus supre, e aí eu creio que Ele faz isso muitas vezes, sendo suficiente. Deus supre sendo suficiente. Não tenho, é necessário sim, mas o Senhor me é suficiente. Me lembro de uma escritora de hinos. Ela escreveu aquela que segurança sou de Jesus, né? Vivo feliz pois sou de Jesus. Chama Fanny Crosby, algo assim. E ela era cega. E aí falaram para ela, irmã, a senhora é tão consagrada a Deus. Ela escreveu vários hinos, uma grande musicista, usada por Deus. Perguntaram para ela, você não ora para que Deus lhe faça voltar a visão? Que Deus é poderoso, Ele poderia fazer isso, né? E ela disse, não, eu já não quero mais enxergar aqui, não sei se ela tinha nascido cega, acredito eu que sim. E ela disse o seguinte, o meu desejo é que a primeira pessoa que eu veja é o Senhor Jesus lá na glória. Olha que coisa maravilhosa. O que faltava para ela, irmãos? Faltava algo básico, algo necessário para o ser humano, que era a visão. E onde que ela supriu isso? No Senhor, na esperança. Irmãos, na angústia que nós temos daquilo que nos falta, nós encontramos esperança e suprimento aonde? No Senhor. Ele é fonte inesgotável. Você tem buscado isso? O que lhe falta? Não é a visão, né? Mas talvez lhe falte algo tão necessário. Não estou falando de superficialidades aqui, só lembrando. Bom, vamos continuar lendo. Verso 9 em diante. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tuas servas deres um filho homem,
ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aí continua a história de Eli, né? Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então Eli respondeu e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher foi seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada a adorar o Senhor, voltaram, vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, aqui nós temos duas lições. A primeira delas é cada coisa no seu lugar. Aquilo que nos é essencial, Deus pode nos preencher, nos dando ou sendo suficiente naquela área. A segunda coisa que eu vejo aqui é que cada um sabe onde dói. Diz o ditado que pimenta nos olhos dos outros é o quê? Refresco, né? Todo mundo pode aguentar uma dor, menos aquele que a tem. Já dizia também um poeta, né? Muito fácil olhar para alguém amargurado e dizer: não fique assim, não fique triste, levanta daí. Olha só as pessoas lá na África como sofrem mais do que você. Talvez já tenha falado isso para alguém, né? Lá na África o povo sofre muito mais que você, e tão alegre, e você está aí triste. Mas cada um sabe onde dói. Também diz o ditado: cada um sabe onde que aperta o calo. Não é verdade? O que estava no coração da Ana não era algo que a desmerecia, não era algo que a diminuía. E às vezes, irmãos, nós espiritualizamos as coisas não por bem, mas por mal, com um linguajar que a gente costuma chamar de evangeliquez. Nós não lidamos com as coisas com amor. E aí nós dizemos assim: mas você está triste? Vai orar, vai. Você não se alegre no Senhor. Diz Tiago, quando escreve a sua carta, que se alguém passa na sua frente com fome, você fala assim: vai em paz, Deus te abençoe. Você está errado, mas você falou vai em paz, né? O que essa pessoa precisava? Qual era a dor dela? Era a fome, era o vestir. Portanto, o que a gente tem que fazer? Suprir aquilo que a pessoa necessita. Cada um sabe onde dói. Ana orava no templo parecendo bêbada. Por quê? Porque ela estava ali falando, balbuciando, sem falar, olho fechado provavelmente, mas com espírito amargurado. Eli não sabia da dor dela, mas ela sabia, estava na presença do Senhor. Irmãos, eu aprendo com isso, né? Que Ana, como uma pessoa amargurada, uma pessoa que sofre, representa aqueles que sentem dores e nós não vemos. Tem gente passando por batalhas terríveis, tem gente passando por angústias. Certamente você já passou por angústias. Quando a gente está passando por grandes angústias, a gente não pega o microfone e fala assim: irmãos, deixa eu dizer uma coisa, essa semana a minha vida que vinha boa, se degringolou totalmente. Não, ninguém faz isso. O que a gente faz quando a gente está angustiado? Nós nos calamos, nós oramos muitas vezes só no coração. Às vezes, no máximo, compartilhamos com alguém que nós confiamos muito, porque cada um tem a sua dor, e cada dor é diferente. No caso de Ana era por não ter filhos, outros é por causa dos filhos, que dão dor de cabeça, outros é por outras situações. E o que Eli fez quando descobriu a dor de Ana? Quando percebeu que ela não estava embriagada no templo do Senhor, Eli foi amável com ela, Eli a abençoou. Olha que lição maravilhosa, irmãos. Eli, que tem ali uma palavra, que tem ali os filhos que não obedecem, mas essa palavra dele foi maravilhosa. Ele percebeu que a dor de Ana era assim, e ele respeitou a dor dela. Esse é um aprendizado para nós também, irmãos. Quando nós passamos por angústias, ou quando nós vemos os outros em angústia, o que nós podemos fazer? Lembra que eu falei na primeira coisa que Deus supre, Deus sacia, e às vezes Deus quer nos usar para ser a saciedade, a satisfação no coração de alguém. Às vezes é a palavra de Eli
Percebe? Deus poderia mandar um anjo? Poderia. Deus mandou um anjo para avisar do filho a Manoá e a sua esposa sobre Sansão. Por que ele não podia mandar um anjo para Ana? Mandou um anjo para avisar de José e Maria. Mas nesse caso, Deus não mandou um anjo e Deus nem avisou, mas Deus acalmou o coração dela através de uma pessoa. No meio da angústia, nós podemos olhar para o outro e ser ou uma palavra de mais angústia ou uma palavra de mais esperança. Como que nós temos sido, né? Eli foi aquela bênção para ela, abençoou, mandou para casa: volta, filha, que Deus te ouça, que Deus te abençoe, que Deus ache graça em teus olhos. Irmãos, e sabe qual o problema que eu vejo às vezes? É que porque a gente muitas vezes não trata direito, com honestidade, aquilo que a gente passa, às vezes a gente acha que nós passamos por aquilo porque nós éramos muito bons. Olha, eu passei por aquela situação, eu estive angustiado como Ana, mas ainda bem que eu venci, viu? Ainda bem que eu fui forte. Aí eu olho para o outro de cima para baixo: que você está passando por isso aí, rapaz? Para com isso. Mas a gente tem que até aproveitar os nossos momentos de angústia. Quando você estiver como Ana aqui, que querendo ou não, vira e mexe, nós estaremos em situações assim. Aproveite para perceber a sua dependência do Senhor, para perceber como você é pó. Por quê? Além de vários aprendizados, eu e você iremos aprender a tratar o outro de modo melhor. Que quando o calo do outro doer, você vai falar: olha, o meu doeu também. Aquela vez que o meu estava doendo, doía bastante. Portanto, eu vou ser uma palavra de esperança para essa pessoa. A gente precisa aprender até com as nossas dores a ser amável com os outros. Diz um escritor que na vida espiritual só um médico ferido pode ajudar a curar os outros. Ele quer dizer o seguinte: todos nós fomos feridos, né? Mas às vezes a gente esquece que nós passamos por feridas, por angústias. Portanto, quando nós entendemos isso, nós tratamos os outros com mais humildade, com mais amor, com mais empatia. Vamos para frente, irmãos. Nós já lemos essa parte em que o Senhor dá a Ana, né? O Senhor se lembra a Ana. Mas a gente vai continuar lendo. Você está percebendo que nós vamos passar pelo capítulo 1 inteiro. Diz assim o verso 20 em diante: sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer aos teus olhos, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho até que o desmamou. Então nós já aprendemos que cada coisa no seu lugar, cada um sabe onde dói. E agora outra coisa, irmãos: cada coisa no seu tempo, no seu devido tempo. Eucana já tinha vários filhos com Penina, a outra mulher que irritava Ana, não é verdade? E agora ele tem um filho com Ana, e depois terá outros. O Samuel, pedido do Senhor, né? Aquele que é o Senhor, Deus respondendo a ele, né? Agora, pense comigo, eu fiquei pensando nesse processo de Penina já ter filhos e Ana não. Qual era o primogênito de Eucana? Pense que nós estamos numa sociedade tribal, patriarcal. O primogênito do Eucana, do homem ali, era os filhos da Penina. Então, quando Ana tem filhos, o Samuel não é o primeiro filho do Eucana. Por que isso é importante? Irmão, você sabe o que Ana vai fazer com Samuel? Quando ele é desmamado aos 7 anos, ele vai para o templo. Ela dá ao Senhor desta maneira: fique aí. Ele começa a morar com o sacerdote Eli. Eu fiquei imaginando se ele fosse o primeiro filho do pai dele, do Eucana. Será que ele deixaria fazer isso? Talvez não, né? É possível que não. Agora vamos imaginar Ana. Se Ana não tivesse passado por toda aquela angústia que ela passou, por aquele clamor, a ponto de que nós lemos aqui, que foi na angústia que ela fez um voto ao Senhor: Senhor, se o Senhor me abrir a madre, o primeiro filho vai ser seu. Talvez se ela não tivesse passado por tudo isso, ela não teria feito esse voto ao Senhor. E o que eu fico imaginando aqui, irmãos, nesse cada coisa ao seu tempo, é que tem coisas boas que só pode vir depois de coisas difíceis. Tem coisas boas
que só virão se passarmos por partes e momentos difíceis. Se o Samuel fosse o primogênito de Elcana, se Ana não tivesse sido estéril, é muito provável que ela não veria a mão do Senhor sobre a vida dela. E é muito provável que ela não consagraria Samuel ao Senhor do modo como consagrou. E quem foi Samuel? Um homem levantado e usado por Deus para ungir 2 reis. Saul. Depois Saul não prestou, vai lá e unge Davi. E Davi é o rei por excelência. Quem que ungiu Davi? Samuel. Um homem usado por Deus. Percebe? Como que veio este homem? Da onde que vem esse homem? Da onde que vem um homem tão consagrado a Deus assim? Deus chamou ele desde a meninice, criado no templo, aos pés do sacerdote Eli, mas só foi possível por toda a angústia que Ana passou. Olha que coisa maravilhosa. Tem esperança que só nasce da angústia. Que coisa. Tem processos, irmãos, que às vezes a gente precisa passar para a gente ver a glória do Senhor se manifestar de um modo que a gente não veria. O profeta Ageu fala da glória da segunda casa, que será maior do que a da primeira, lembra disso? Mas se não tiver a primeira, não teria a segunda casa. Processos que precisamos passar, que são cada um a seu tempo. Sabe por quê? Penso eu que tem coisas que nos preparam para algo maior, nos refinam, nos retiram, às vezes, o amor pelo mundo ou pelas coisas mundanas, mudam a nossa vida, a ponto da gente olhar mais para o Senhor. E é quando você chega no momento de receber o Samuel em seu colo, receber do Senhor aquilo, você diz: glória a Deus por tudo que eu passei. Porque se eu não tivesse passado por tudo aquilo, eu não trataria o que eu tenho agora com tanta alegria, com tanta gratidão. É difícil ouvir isso na condição que Ana estava orando no templo. Talvez você está lá chorando no templo, e eu não vou chegar para você e dizer assim: fica feliz, porque depois isso aí vai ficar muito bom. Não, não é isso. Mas é uma palavra de esperança. Quando nós passamos por angústias, a própria angústia vai sendo usada por Deus para nos tratar, nos moldar, trabalhar em nós, e assim os momentos bons serem melhores. A presença e a glória do Senhor estar mais conosco do que antes. Talvez você já tenha passado por isso, passado por situações que te refinaram, tiraram um amor por este mundo, um desejo de coisas que eram ou erradas ou banais, e aí Deus te deu a graça de olhar mais para Ele. Quem sabe, já me aconteceu isso, me aconteceu, eu tenho algumas experiências assim, de olhar para trás e dizer: Senhor, não quero passar de novo, mas glória a Deus porque eu passei. Agradeço ao Senhor porque eu passei. Se o Senhor me perguntar se eu quero de novo, eu digo: tá bom, Senhor, obrigado, né? Pode deixar para outro, eu já passei. Mas olhando para o que já passou, eu digo: Senhor, o Senhor me ensinou tanto ali, não teria aprendido de outra maneira. Cada coisa a seu tempo. Às vezes o bom só é bom porque veio depois do ruim, entendeu? Só é bom porque eu estava preparado por Deus para viver aquilo. E por final, irmãos, terminando aqui o texto, havendo desmamado, levou consigo com 3 bezerros e um éfa de farinha, um odre de vinho, e trouxe à casa do Senhor a Siló, e era um menino ainda muito criança. Degolaram um bezerro, assim trouxeram o menino a Eli, e disse ela: ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que vive, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Irmãos, aí eu vejo, dentre várias lições também, a seguinte: cada obra do Senhor aqui é preciosa. Cada passo que aconteceu na vida desta mulher, de Ana, e depois obviamente de Samuel, foi precioso, foi obra do Senhor. Eu creio que nós vamos chegar no momento, talvez lá na glória, em que a gente vai olhar para trás e vai dizer: ah, Senhor, agora eu entendo o porquê daquilo outro, né? Ou quem sabe nós vamos dizer: ah, Senhor, quisera eu ter aprendido mais com tal coisa, porque era o Senhor usando ou me abençoando de uma forma que eu não entendi. Olha o que aconteceu com Ana. Ela chorou no templo, Eli abençoa ela, volta para casa. Quando Eli abençoa ela, ali já começa o cuidado de Deus, antes mesmo de engravidar. Sua oração foi ouvida antes de engravidar. Cada parte da obra de Deus é preciosa, irmãos.
Eu vejo em Ana o seguinte: Deus muda a realidade, sejam elas externas ou internas, seja no abrir a madre de Ana, mas o antes, no consolá-la e trazer paz para ela, antes mesmo disso. Percebe? Deus trabalha na vida, mas Deus também trabalha no coração. Às vezes a gente fica só em um e outro, né? Não, Deus trabalha nas duas partes, porque cada parte da obra de Deus é preciosa e graciosa, e Deus faz grandes coisas através de pequenos detalhes. Qual foi talvez um pequeno detalhe aqui? Ela estava no templo no mesmo horário de Eli, ela ficou orando muito, a Ana ficou falando com a sua boca, e aí Eli viu, depois ele abençoou ela. Você está vendo cada detalhe ali, mas Deus já estava guardando e cuidando do coração dela. E talvez uma das lições mais importantes é que para Ana, o altar do Senhor, que era onde ela estava, o altar do Senhor, foi um local de luta e de vitória. Coisa maravilhosa. Onde que ela travou a batalha dela, a batalha mais intensa dela. E com esse coração angustiado aqui, irmãos, não vamos pensar que é um dia meio triste, não. É uma angústia da alma mesmo. Onde que ela travou a batalha? No altar. E onde que ela voltou para adorar e para celebrar a vitória dela e para deixar o filho dela ali? No altar. É no altar do Senhor que as vitórias são conquistadas e que as lutas são travadas também. Não é fora. A Ana se eu aprender essa lição com a Ana, eu já estou feliz, irmãos, porque é tão difícil, né? É no altar que a coisa acontece, é ali que a gente ora, ali que a gente traz a vitória ao Senhor. E o que é o altar? É esse espaço físico aqui? Não, não é mais. Em Siló era, mas o altar agora é o altar em nosso coração, na presença do Senhor, num coração santificado, em alguém se derramando perante o nosso Deus. Pode ser no seu quarto, pode ser neste banco onde você está adorando o Senhor, pode ser onde for, mas isso é o altar, é estar na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque cada obra, cada detalhe, cada passo do que Deus faz conosco é precioso. É isso que eu vejo nessa última parte na vida de Ana. Que coisa maravilhosa. A angústia é preciosa? É sim, irmãos. Deus usa a angústia para a glória dele. A esperança que brota da angústia é preciosa? Sim, irmãos. O tempo de não ter filho, o tempo de ter filho, o tempo de orar e chorar, o tempo de rir, tudo isso é precioso na presença do Senhor. Não desperdice. Eu termino com o seguinte: me lembro de um pastor chamado John Piper, gosto muito dele. Ele agora já deve fazer talvez uns 10 anos ou mais. Ele foi ao consultório médico, estava com alguns exames para fazer, não sei se de rotina ou sentiu alguma coisa. E o médico veio com o resultado dos exames e disse: olha, você tem câncer de próstata. Deu a notícia para ele. Ele foi embora. Diz ele que lembrou ali de um texto já da palavra do Senhor consolando ele. E depois ele passou pelo tratamento, ele sobreviveu ao câncer, ainda pastoreia, ainda prega, escreve livros. Mas depois uma das lições que ele tirou disso é a seguinte, para ele, né, falando para os outros, né, não desperdice o teu câncer. Ele escreveu um texto, fez sermões a respeito disso. Por quê? Porque ele percebeu que no meio daquela notícia, né, que abala a pessoa, deixa a pessoa desorganizada emocionalmente, mentalmente, que é um câncer, ele viu a mão do Senhor ali. Ele falou: Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez comigo através dessa doença, através dessa situação. Que testemunho maravilhoso. E aí ele pode dizer, claro que se eu falar isso, talvez seja insensibilidade da minha parte, mas ele pode dizer: não desperdice o câncer, no sentido de que até isso pode ser usado por Deus para levá-lo mais perto da glória do Senhor. Não desperdice a angústia, não desperdice os tempos dos não de Deus, não desperdice o tempo da luta travada no altar. Isso também é Deus tratando, cuidando, e Deus tem palavras de consolo para você. Eu creio plenamente nisso. Que haja esperança no meio da angústia, porque Deus tem esperança para aqueles que o buscam. Vamos orar clamando por esperança do Senhor. Espero que seu coração não esteja angustiado, mas se estiver, Deus tem uma palavra abençoadora, uma palavra de conforto. E se estiver, tem o altar do Senhor aí para você se derramar na presença dele. E certamente ele não vai dizer: ah, você está embriagado. Não, ele vai ouvir o seu coração, ouvir o seu clamor, né? E no tempo certo te responderá conforme a vontade dele. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela experiência de Ana. Que experiência maravilhosa, Senhor. Uma serva do Senhor, angustiada de coração, a sua alma aflita, mas a gente pôde olhar e ver tudo que o Senhor fez,
como o Senhor supriu aquilo que faltava na vida dela, primeiramente com o Senhor, com a Tua palavra, com o Teu amor. E no caso de Ana, o Senhor deu aquilo o qual ela pediu. O Senhor também, Pai, não jogou fora as emoções dela, mas o Senhor lidou, até usou Eli para trazer uma palavra confortadora para ela. Estava doendo ao seu coração, e o Senhor não desprezou a dor, como às vezes nós desprezamos, sejam as nossas que nós fingimos que não temos, ou a dos outros. Mas o Senhor trata, o Senhor cuida com amor de pai, com um cuidado amoroso, usando talvez o Eli, ou usando outras pessoas, outras situações, mas o Senhor cuida, o Senhor sabe onde dói. Obrigado, Senhor, porque o Senhor também usou os tempos corretos. Se fosse escrever a história de Ana, eu faria diferente, mas se houvesse algo diferente ali, talvez ela não consagraria o seu filho. Quem sabe o Eucana não deixava ela entregar para o templo, mas foi necessário passar por toda aquela angústia para que ela consagrasse Samuel ao Senhor, do modo como fez. Deus, talvez a angústia por qual passamos, ou mesmo que nós estejamos passando, ela é necessária para que haja uma esperança maior do que a gente pode imaginar. Então não deixa a gente desperdiçar as nossas angústias, as nossas dores, as nossas limitações, mas colocamos elas diante do Teu altar. E é diante do Teu altar mesmo, Pai, que travamos as batalhas contra a nossa falta de fé, contra a nossa desesperança, contra o inimigo das nossas almas. É diante do Teu altar que oramos e entregamos a falta do que quer que seja, entendendo que o Senhor é quem nos supre, o Senhor nos é suficiente. Foi assim com Ana e certamente é assim conosco também. Obrigado, Pai, pela vida desta mulher, pelo seu filhinho. Obrigado pelo sacerdote Eli, que naquela ocasião foi uma bênção, e que a gente continue sendo bênção para os outros, que a gente possa também ter a esperança que vem do Senhor, brotando diariamente em nossas vidas, Pai. Oramos em nome de Jesus, amém.